João, carta 1 João, carta 1 João 4, primeira carta de João, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 7 até o 21. E eu vou ler o primeiro, e os irmãos lerem os demais, e o 21 nós leremos todos juntos. Amém? O amor de Deus, que será o nosso tema, né? O amor de Deus para conosco. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. O amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Agora em 3, vamos ver todos juntos. 1, 2, 3. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Glória a Deus. Crianças, como estão hoje? Hoje nós vamos falar sobre o amor de Jesus. Como Jesus quer que nós vivamos entre nós? Como Jesus quer que nós tratamos os nossos amigos, colegas, né? Então nós vamos começar com uma dinâmica assim, rapidinho. Uma dinâmica. Eu vou perguntar para vocês algumas palavras que vocês acham que é certa ou errada. Quando for certo, vocês dizem que certo, senão é errado. A fé. O que vocês acham da fé? Sim, nós temos que ter fé, porque sem fé não agradamos a Deus. Não é verdade? O que é fé? Fé é a mesma coisa. Fé é a gente crer em alguma coisa que a gente não vê, mas a gente sabe que existe, que está ali, né? E a ansiedade? A ansiedade não é bom.
tem um brinquedo caro, né? Aí o pai não consegue comprar, aí não deixa de lado esse brinquedo, já não quer mais, aí quer outro. Ou seja, não precisava tanto daquele brinquedo, não é verdade? Então nós temos que ter paciência, né? Eu preciso desse brinquedo agora? Ou eu preciso disso agora? Eu posso esperar um pouquinho, né? Então Jesus ensina nós ter paciência e não sermos ansiosos, tá bom? E a paz? O que vocês acham da paz? Nós temos que ser uma criança que tem paz. A criança que tem paz, ela traz paz. Sabe aquela criança que quando chega em um lugar, um olha para o outro, e olha quem chegou. Triste, não é? Quando tem paz, a gente chega, as pessoas querem abraçar. Olha, fulano chegou, como vai? Tudo bem? Então, essa é uma criança que tem paz. A criança que tem paz, quando chega, atrasar. Paz, isso mesmo. E a mentira? O que vocês acham da mentira? O que Jesus, meu Pai do céu, acha da mentira? Mais errado ainda, né? Pois é, a mentira é pecado. E a obediência? Obedecer os pais, as mães, os tios, os avós, os professores da escola, né? Então a gente tem que obedecer. E Jesus ensina que quem ama também obedece. Quem ama obedece. Quem ama tem paciência. Quem ama tem fé. Quem ama traz a paz, né? Quem ama obedece. E o ódio? Então é muito triste. Jesus não se agrada com quem tem ódio. Nós não podemos ter ódio de ninguém, porque o ódio nos afasta também da presença do Senhor, né? Por exemplo, está lá na escola, a professora manda fazer um trabalho em grupo. Ah, eu não quero com esse, eu só quero com esse ou aquele. Não podemos, crianças, porque nós temos que amar a todos. Jesus ensina que nós temos que amar a todos. Então o ódio é pecado. E o amor? Sim, o amor é muito importante, principalmente quando o amor vem de Jesus. E Jesus é amor, né? E desobedecer. Não pode falar a verdade. Quem fala a verdade, vai falar assim, ó, quem fala a verdade não merece castigo? Isso é verdade. Quem fala a verdade não merece castigo, nem dos papais e nem de Deus. Por quê? Às vezes a gente pensa, ai, tô mentindo, papai e mamãe não vai saber. Mas e aquele lá? Que tudo vê, tudo sabe, né? Então mentir é pecado, né? Então a gente tem que ter boas palavras, né? Boas palavras, não falar palavrão, né? E também não podemos bater porta, o papai e a mamãe, às vezes fica nervoso, bate a porta, fica irritado. Papai do céu também não se agrada com isso. E brigar com os coleguinhas. De jeito nenhum, porque quem ama como Jesus não briga com ninguém, né? Então a gente tem que ter união, crianças, em qualquer lugar. Jesus se agrada na unidade, na união. Outra coisa muito importante que Jesus pede que nós tenhamos: arrependimento. O arrependimento é muito bom ao ver de Jesus. Por quê? Às vezes nós fazemos uma coisinha errada sem querer, né? Não pode, mas quando acontece, nós temos que se arrepender. E se ofendeu um amiguinho, pedir perdão. Isso é arrependimento. Só que temos que se arrepender, pedir perdão e não fazer de novo. Não é verdade? Então não adianta se arrepender, pedir perdão e fazer de novo. Não é? Então aqui, crianças, outra coisa muito importante, que Jesus não se agrada sobre a igreja, o templo. Aqui é o templo
igreja, temos que fazer silêncio. Por quê? Às vezes os irmãos estão orando. E quando a gente está orando, a gente está falando com o Papai do Céu, né? Tentando entrar na comunhão com o Papai do Céu, né? Então, se a gente às vezes entra fazendo barulho, correndo ou conversando, então a gente tira a comunhão dos nossos irmãos, né? Que está ali tentando entrar em comunhão com Deus. Então, e aí a gente atende todas essas coisas com amor, porque quem ama a Deus, quem ama Jesus, faz as coisas certas, né? Ai, criança, uma coisa que nós devemos ser humilde. Nós devemos ser humilde. O que é humilde? Coisa boa. Por exemplo, Maria, mãe de Jesus, quando o anjo apareceu para ela, ele falou assim, ó, Maria, você terá um filho, e ele chamar Jesus. E ela não acreditou, ela ficou assustada, porque não tinha como. Imagina, um rei. Maria estava com um rei na barriga. Olha só, ela sim a gente pode falar que teve um rei na barriga. E quando ele falou para ela que ela estava grávida, ele disse, Maria, e tem mais, tem uma amiga sua que ela chama Isabel, que está grávida. Maria Isabel está grávida no 6º mês. E Maria, sabe o que ela fez, crianças? Correu para a casa de Isabel na mesma hora, porque ela foi humilde. Maria era uma moça jovem, não tinha muita experiência na vida, com nada, né? Isabel também não tinha muita experiência. Assim, por quê? Ela estava grávida na primeira gestação. Maria era mãe, sabe de quem? João. Isabel estava grávida de João. Isabel já estava grávida no 6º mês. Então, ela já tinha 6 meses de experiência para contar, né? Então, Maria podia pensar assim, ó, imagina, um anjo falou que eu estou grávida de Jesus, que será o rei, né? Imagina, ela podia ficar assim, orgulhosa, ter um rei na barriga, né? Ficar orgulhosa e nem procurando nada. Mas Maria foi humilde, foi a Isabel e pediu ajuda, pediu orientação. E Isabel, por sua vez, mesmo sendo uma mulher mais de idade, com experiência, também teve humildade de ensinar para Maria, de explicar como era estar grávida, né? De como era carregar um filho. Então, a gente aprende desde aí já com Maria e Isabel sobre ser humilde, sobre a gente, quando precisar de um amiguinho ou de uma amiguinha, pedir ajuda, não ter orgulho. Verdade? Agora, crianças, nós vamos falar um pouquinho de alguns milagres que Jesus fez enquanto ele esteve aqui na terra. Nós vamos começar falando sobre Jesus ensina sobre o amor, que é o tema de hoje. O Espírito Santo, meu querido Espírito Santo, é assim que eu chamo ele. O nome é Espírito Santo. Ele escolheu esse tema para hoje. Jesus ensina sobre o amor, né? Toda a mensagem de Jesus resume-se ao amor. Então a sua resposta foi esta, ó. Mais uma vez, os doutores da lei tentaram colocar Jesus à prova, perguntando qual o maior de todos os mandamentos. Toda a mensagem de Jesus resume-se ao amor. Então a sua resposta foi essa: amar a Deus com todo o nosso ser e ao nosso próximo como a nós mesmos. Né? E quem que é o nosso próximo? Quem que é o nosso próximo? Os nossos familiares. Ó, aqui é um coração, também é o nosso coração. E Deus mora em nosso coração. Ele tem que morar em nosso coração para ser uma pessoa boa. E aqui Jesus, ó, falando sobre o amor de Deus para as pessoas. Né? Ele sempre ensinou sobre o amor. Né? E quem ama a todos, não faz exceção de pessoas, não tem exceção, faz diferente, porque Jesus ele não ama quem tem muito dinheiro, quem tem pouco dinheiro, quem tem bom carro, quem tem boas roupas, quem tem isso mais que aquilo, ou acha que é melhor do que o outro. Jesus não vê assim. Jesus ele ama a todos, ele não faz diferença, ele ama a todos, ele ensina que ele espera que nós também somos
desta forma, que tratamos as pessoas desta forma. Então, aí, ó, que tem um menino ajudando o senhorzinho, né? Ele não pensou assim, é só um velhinho. Não, ele foi e ajudou com todo o amor. Né? Agora nós vamos falar que Jesus acalma a tempestade. Quem lembra dessa passagem? Jesus acalma a tempestade. Mesmo tendo Jesus no barco, os discípulos ficaram temerosos ao enfrentar a grande tempestade. Quem lembra? Lembra, né, da grande tempestade, né? Lembra da grande tempestade? E quem que lembra como Jesus estava na tempestade? Ele estava dormindo, ele estava sossegado, né? Então os discípulos ficaram temerosos ao enfrentar a grande tempestade. Então acordaram o mestre e imediatamente ordenou que a tempestade cessasse. E ele falou: vento, mar, acalma-te. E o mar acalmou. E aquela tempestade passou, porque Jesus estava no barco. Jesus sempre está no barco. Por mais que a gente não perceba, que a gente não vê, né? Que a gente às vezes fica triste. Mas Jesus não está me ouvindo, Jesus não está fazendo o que eu pedi. É que às vezes nós não estamos preparados para receber naquele momento que a gente está pedindo. Porque Jesus, ele sabe o momento certo de todas as coisas. Então nós não podemos ficar ansiosos. Temos que continuar crendo em Jesus. Tem mais uma passagem que vocês lembram também, que Jesus cura o paralítico no tanque. Quem lembra dessa passagem? O paralítico do tanque de Betseba já estava há 38 anos doente quando Jesus chegou até ele. Quantos anos ele estava, crianças? 38 anos. Ele havia 38 anos aleijado, ele não conseguia andar, crianças. E aí, tem um tanque lá de Betseba, que quando os anjos apareciam e agitavam as águas, se tivesse algum enfermo, doente ali, entrava na água a hora que as águas eram agitadas pelos anjos, a pessoa era curada. Mas aquele homem era paralítico. Como que ele ia fazer para entrar ali? E Jesus chegou e perguntou para ele o que estava acontecendo. Aí ele falou: eu estou assim, eu preciso entrar naquele tanque para ser curado. Mas toda vez que o anjo chega para agitar as águas, tem que entrar primeiro. Até que eu chego lá me arrastando, eu não consigo entrar. Aí Jesus falou para ele assim: você crê? Você tem fé? Ele disse sim. Olha, crianças, como é importante a fé. Toda pessoa, Jesus atingiu o objetivo dele, né? Até que no momento certo ele chega, de forma maravilhosa, transforma a vida daquele homem. Que lição maravilhosa, né, criança? Então, aí Jesus falou para ele: você tem fé? Você crê? Ele falou sim. Ele falou: então levanta e anda. E ele levantou e andou. Jesus fez esse milagre por amor. E Jesus olhou para a condição dele. Como ele era? Paralítico, jogado ali naquela rua há 38 anos. E não era nenhuma cama de verdade, crianças, era uma coberta que ele carregava, não é? Nas noites frias, de chuva que nem essa, ele estava sempre ali. Ele não sabia que Jesus ia aparecer por ali, mas ele teve esperança e ele não arregou o pé dali. E Jesus curou ele saiu andando e glorificando a Deus, porque nós temos que sempre glorificar a Deus, agradecer por cada coisa que Jesus faz por nós. E Jesus faz muita coisa por nós. Só da gente levantar de manhã, não é verdade? Poder andar com as nossas pernas, ir no banheiro, fazer
E essa daqui é muito importante, porque ele tinha amigos. Olha como é importante a gente ter amigos, e não só ter amigos, ser amigos também. Porque tem crianças, tem pessoas que só querem ter amigos, e não é amigo, a gente tem que ser amigo também, não só querer ter amigos. E esse homem, ele tinha amigos, então ele também era aleijado. Quantas pessoas aleijadas tinha naquele tempo, né, crianças? E Jesus fez tantos milagres, operou tantas maravilhas, curou tantos leprosos, tantos enfermos. E aí, Jesus também estava lá. E como ele estava? Numa casa cheia de pessoas em volta dele. Cheia de pessoas, né? Então não tinha como esse paralítico entrar. E aí, olha o que os amigos fez. Abriu o telhado, um buraco em cima do telhado e colocou ele lá. Olha que coisa linda, né, criança? Que Jesus faz maravilhas. E como é importante a gente ter amigos, amigos de verdade. Jesus curou, fez mais um milagre e curou esse paralítico também, que saiu andando, glorificando também a Deus e agradecendo. Não é? Glória a Deus. E Jesus não mudou. Jesus continua sendo o mesmo. Ele vai continuar sendo o mesmo sempre, eternamente. Ele é o nosso Rei, o Rei que está no céu. E Ele disse que foi preparar lugar para nós e que um dia vai nos buscar. Então nós temos que estar preparados. Lembrar de todas as coisas que a gente falou aqui, para a gente estar preparado para quando Jesus voltar. Nós vamos falar sobre mais uma passagem, mais um milagre de Jesus. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Olha que detalhe importante, crianças. Jairo ocupava um cargo muito importante na sinagoga. Era um grande líder religioso e provavelmente uma das suas funções era falar que Jesus não era o Filho de Deus enviado ao mundo. Ele criticava Jesus. O que é o homem da lei? É como se fosse hoje um policial, um civil que acusava, que acusa as pessoas, né? E ele acusava Jesus. No entanto, crianças, olha o que aconteceu. No momento em que Jairo recebeu a pior notícia da sua vida, que sua filha estava morrendo, sem pensar duas vezes, Jairo correu aonde? Aos pés de Jesus. Olha só, aquele homem que criticava Jesus, que falava mal de Jesus, agora foi procurar Jesus, porque no fundo da vida ele sabia que Jesus era o nosso Rei, o nosso Rei. Então ele foi, procurou ajuda. Olha aqui, ele implorando nos pés de Jesus. Ele implorou, aquele homem que ficava criticando Jesus, agora implorou para que ele curasse a sua filha. Mas sabe o que aconteceu? Jesus foi até a casa dele, e quando chegou lá, a criança já estava morta. Aos olhos humanos, a criança estava morta, mas Jesus chegou e ressuscitou a filha dele. Porque Jesus, ele é maravilhoso, ele ama a todos, não faz diferença de pessoas, né? Ele só quer que nós amamos igual a ele, e ele ensina desta forma. Mais uma passagem, criança. Pescando com Jesus, né? A pesca maravilhosa, quem lembra? Pesca maravilhosa. Na história de hoje, vemos Pedro. Quem lembra de Pedro? Pedro, esse mesmo, que era amigo de Tiago, João, né? Eles, seus ajudantes, Tiago e João, já havia jogado a rede ao mar a noite toda e não havia conseguido pegar nenhum peixe. Até que Jesus entra no barco e muda a história. Jesus dá uma ordem que podia parecer absurda aos nossos olhos, né, aos olhos humanos. Nesse momento, Pedro tinha uma grande escolha a fazer. Ele tinha que obedecer ao mestre, mesmo sabendo que ali não havia peixe. Ou argumentar, né? Porque ele poderia falar assim, ó, imagina, nós já entramos, estamos
próximo como a nós mesmos. Como nós amamos nós? Nós nos amamos tanto que nós queremos ter sempre salvo onde não é verdade? Queremos ter o bom e o melhor, queremos que a nossa família também esteja bem. Então nós temos que amar o nosso próximo da mesma maneira, da mesma forma que amamos os nossos familiares, temos que amar também o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Sempre quem está do nosso lado. A família, os amigos, tá bom? Não fazendo diferença de pessoas. Temos que amar a todos igual Jesus nos ama. Ele ensina que nós amamos assim. Amém, crianças? Sou Adba. Sou feliz.